Olá, bem-vindo. Esse é o canal Vejam os Sinais. Eu sou Haroldo Maranhão e eu separei esse tempo para compartilhar com você um pouco do que eu aprendi, do que eu foquei como meu ponto de fé na Palavra de Deus acerca da agenda dos últimos dias. Eu sei que há muito conteúdo sobre os últimos dias, há muitas escolas proféticas, muita gente séria que estuda e estudaram aí anos para trazer ensino para a gente. Como eu já falei aqui algumas vezes, eu estudo aí sobre escatologia já há mais de 40 anos. Aprendi desde jovenzinho ali a amar a vinda do Senhor Jesus. Já fui de uma escola ou de outra. Como todos os estudiosos sabem, nós não conseguimos fechar completamente com todos os encaixes ainda, né, as informações sobre a vinda do nosso Senhor, sobre a agenda dos últimos dias. Algumas coisas são muito claras, mas com certeza o arrebatamento é um mistério, como a própria palavra de Deus nos diz. Eu creio que o Senhor não quis dar assim de mão beijada, com muitas aspas, né, a informação completa para todos nós, porque a expectativa dele é que uma das manifestações nossas de que nós amamos a sua vinda é ter interesse em estudar, é ter interesse em ler os textos, é observar os sinais ao redor. Como eu chamo, vejam os sinais. Eu convido todos vocês, vejam os sinais, amem a vinda do Senhor e principalmente estejam preparadas para quando ela vier. Então, eu compartilhei aqui, eu fiz uma série alguns dias atrás, em que eu chamei de Arrebatamento Pré-Tribulacionista 1 e 2. Então, esse agora é o 3, embora eu vá fazer uma conexão daqueles dois vídeos com esse novo, em que eu vou usar justamente o texto de Cantares para fazer a divisão que eu quero fazer para apresentar a você o que passou a ser a minha convicção, né? A maneira como eu creio e a maneira como eu tenho buscado. Se você já leu. Sim, se você já leu o meu blog, se você já assistiu os outros vídeos, você já sabe que eu creio na possibilidade de um arrebatamento pré, mas não para todo mundo, apenas para aqueles que são achados de alguma maneira dignos de escapar de todas essas coisas que virão. Isso não está ligado à santidade, mas está ligado à fé, está ligado a arrependimento de pecados, está ligado a amar a vinda do Senhor, está ligado a agradar o Senhor pela fé. Então esses ingredientes demonstram que há uma noiva que quer encontrar com o seu noivo. Esse posicionamento de fé, esse posicionamento assim de até mesmo resistir aos confrontos dos últimos dias, como nós estamos vendo, é algo que agrada ao nosso Senhor, é algo que vai fazer com que Ele ame esta noiva que está apaixonada, esperando pelo noivo, que estão amando a sua vinda, já um galardão especial, como eu falei, que Paulo nos revela, que há a coroa da justiça preparada para todos quantos amam a sua vinda. E além disso, então, a oportunidade dada por Jesus em Lucas 21:36, que é sermos dignos, vigiai e orai, para que possais ser achados dignos de escapar de todas estas coisas que virão. Então, se você acompanhou o meu vídeo, os dois vídeos sobre o arrebatamento pré-tribulação 1 e 2, você vai ver que eu finalizei ali em Cantares, capítulo 2, versículos, vou ler até de 9 a 14 hoje, porque hoje eu preparei um conteúdo que, se der para fazer, eu vou fazer em um vídeo, se não eu vou fazer em dois, mas também, se não der para fazer em dois, de uma maneira que eu fique confortável, de que eu fui claro o suficiente, porque não é tão fácil explicar e organizar os textos para você de uma maneira gráfica e visual. Se você pesquisar, se você está no Instagram, você pode pesquisar aí na bio, na minha bio, e ali eu coloquei o site Vejam os Sinais, www.vejaossinais.com.br, que é o meu antigo blog Apocalipse em 2010, em um site. Ali eu vou colocar esse meu conteúdo em forma de texto, né, em forma de post do blog. Então você pode acessar e você pode aí abrir as referências e depois voltar e assistir o vídeo de novo e comparar o que eu estou falando. São as minhas anotações daqui. Se você está me assistindo aqui pelo próprio canal do YouTube, né, de alguma maneira eu vou te chamar para vir também para o meu Facebook, onde eu coloquei também, publiquei o texto do blog. Então, se você conhece o blog, se você está no YouTube, se você está no Facebook, se você está no Instagram, a minha ideia é que todos vocês convirjam para ver o texto no blog, www.vejaossinais.com.br. Então, vamos lá.
O texto de Cantares, Cantares capítulo 2, versículo 19, versículos 9 a 14, nós lemos então, essa é como parece uma encenação de uma peça, né? Tem a fala do esposo, a fala da esposa, e outras traduções, o noivo, a noiva, que eu acho mais adequada. E aqui a gente vê um casal que se ama, e a noiva está esperando a festa do banquete de casamento. Então a esposa diz: qual a macieira entre as árvores do bosque, tal é o meu amado entre os jovens. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento, e o seu fruto é doce ao meu paladar. Leva-me à sala do banquete, e o seu estandarte sobre mim é o amor. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, pois desfaleço de amor. Então é um texto lindo em que nós vemos realmente uma noiva apaixonada esperando pelo seu noivo, exatamente esta figura que o Senhor espera daqueles que dizem que querem estar com Ele. E aí nós vimos então na sequência, você pode ver, ela vai falar: sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, a direita me abrace, e conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e servas do campo, que não acordeis nem desperdeis o amor até que Ele o queira. Ouço a voz do meu amado. Aqui entramos onde eu quero começar. Ei-lo aí galgando os montes, pulando sobre os outeiros. E aqui eu apresentei nesse outro vídeo, a parte 2 do finalzinho, que acontece uma primeira chamada do noivo para a noiva aqui em Cantares. Então ela diz: o meu amado é semelhante ao gamo ou a filho da gazela, e eis que ele está de trás da nossa parede, olhando pelas janelas e espreitando pelas grades. O meu amado fala e me diz, ele diz assim, esposo, né? A fala do esposo: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem, porque eis que passou o inverno, cessou a chuva e se foi, aparecem as flores na terra, e chegou o tempo de cantarem as aves. A flor da rola ouve-se em nossa terra. E aí ele diz que a figueira começou a dar seus figos, e as vides em flor exalam o seu aroma. E eu quero comparar isso daqui com a profecia de Jesus em Mateus 24. Mateus 24 é um texto em que os discípulos Pedro, André, Tiago e João se achegaram a ele e perguntaram que sinais haverá da destruição do templo, do fim dos tempos e da sua vinda. Então eles falaram de 3 conteúdos, e é impressionante como o Senhor Jesus conseguiu em Mateus 24, também em Lucas 21 e também em Marcos, mostrar que ele respondeu estas 3 questões, mas ele fez de uma maneira cifrada. Elas não estão exatamente numa ordem cronológica. Ele não fala: olha, agora eu estou respondendo sobre a destruição do templo. Olha, agora eu estou respondendo sobre a minha vinda. Olha, agora eu estou falando sobre os últimos dias. Nós precisamos encontrar as dicas que o Senhor colocou no texto. E o texto, então, ele tem dicas, se nós percebemos e se nós usamos para encaixar as figuras de outros textos da Bíblia. Eu não sou de nenhuma escola especificamente de estudo escatológico, eu sou pré-tribulacionista, como você está vendo um pouco agora, eu sou pré-milenista, eu creio no reino de 1000 anos de Jesus, que acontece depois do fim da grande tribulação, dos 7 anos, eu creio uma tribulação de 7 anos, mas eu creio em 2 arrebatamentos. Eu não acho que nem os pré e nem os mid, para um está certo, o outro tem que necessariamente estar errado. Essa é uma visão muito maniqueísta. Eu acho que há ingredientes na palavra de Deus para pensarmos em 2 chamadas. Já mostrei isso nos arrebatamentos na Bíblia, são vários, né? Está lá no comecinho da minha série, os arrebatamentos que há na Bíblia. Então você pode, aliás, eu vou colocar os links, tanto do 1 e 2 e esse dos arrebatamentos, aqui na descrição do vídeo. Então vamos lá. Mateus 24, então o Senhor Jesus respondendo, eu te aconselho a leia todos os relatos, tanto em Mateus, Marcos e Lucas, o relato do Senhor Jesus, porque o sermão profético do Senhor Jesus, ele abre encaixes para a gente buscar as profecias do Velho Testamento, a gente buscar esta palavra de Cantares, a gente complementar com o que está revelado a João no Apocalipse mesmo, pelo Senhor Jesus, Apocalipse de João, que ele recebeu, revelação que o Senhor Jesus recebeu de Deus, a revelação de Jesus que ele entregou para João. Então, o Senhor Jesus, ele alinha muito bem, claro que sim, com excelência, as informações, e nós temos que ter o trabalho de buscar a compreensão. Então veja que no capítulo 24, versículos 32 a 35, o Senhor Jesus, ele já fala o quê? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Se você reparar, eu parei aqui no texto: chegou o tempo de cantarem as aves, ouve-se a voz da rola em nossa terra, a figueira começou a dar os seus figos e as vides em flor exalam o seu aroma.
Então, quando o Senhor encaixa esta palavra, aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. A parábola da figueira que Jesus menciona em Mateus 24, ele faz a separação, a meu ver, entre os dois chamados que estão em Cantares. O primeiro chamado aparece exatamente aqui no versículo 36 em diante, está invertido, porque Jesus ele trata um tema num momento e trata o outro tema no outro momento, mas você vai poder identificar claramente os dois momentos, os dois arrebatamentos descritos no texto de Mateus. Eu sei que nem todos enxergam assim, mas hoje para mim é tão claro, tão cristalino isso, que eu espero que você possa refletir. Eu não estou dogmatizando, estou dizendo eu sei, eu tenho a revelação, eu estou dizendo quero compartilhar com você o que eu creio, quero ajudar no seu estudo. Então a primeira chamada de Cantares aparece registrada aqui em Mateus, versículos 36 em diante. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo e um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, pois não sabeis em que dia vem o vosso Senhor, mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Eu creio que o primeiro chamado, o chamado do arrebatamento pré-tribulação, ele acontece exatamente neste momento, como nos dias de Noé. Noé, ele passou pouco mais de 100 anos edificando a arca. Todas as pessoas daquela sociedade sabiam que havia uma salvação sendo preparada, sabiam que havia um juízo que viria, e ali as pessoas estavam na vida normal, na vida cotidiana. Veja que tem aqui 2 pessoas trabalhando no moinho, 2 pessoas de uma certa forma aqui também cuidando da vida diária, estavam ali trabalhando, estavam ali no campo. Uma foi tirada e a outra foi deixada, como nos dias de Noé. No sentido de que uma foi tirada como Noé, foi tirado do juízo, e as outras foram deixadas, e veio o juízo, veio o dilúvio e as levou completamente. Aqui, neste ambiente, eu creio que nós estamos falando desta primeira chamada, você vai entender melhor no próximo vídeo, porque essa daqui combina exatamente com a subida da igreja de Filadélfia, os servos bons, as virgens sábias, as virgens que estão na casa, as virgens que estão ali preparadas com azeite, com azeite na sua lâmpada. Então, aqui fala, como a gente viu na primeira fala de Cantares, está falando do ambiente da casa, está falando da janela, da parede, das grades da casa. Então, o noivo chegando para chamar a sua noiva que está na casa, esperando, vivendo a vida diária, não sabe exatamente que hora, que dia vem o noivo, porque ela tem um compromisso marcado, mas o que o texto nos deixa claro, você vai ver também depois, é que tardou o noivo. Se você assistir o vídeo das virgens, você vai ver que o noivo atrasa. Então, este momento que nós estamos vivendo, parece que já deveria ter acontecido o arrebatamento da noiva. Você que é pré-tribulacionista está em dúvida, mas eu quero te lembrar uma coisa muito importante. O próprio Senhor Jesus, ele disse que o noivo vai tardar. Vai parecer que atrasou, vai parecer que ele perdeu a hora, vai parecer que talvez não é bem assim, não vai acontecer exatamente como pensamos, mas calma. Nós estamos finalizando o princípio das dores para entrar daqui a pouco na grande tribulação. Há uma transição, um tempo transicional aqui, e o que para mim fica claro nesses dias, diante de tudo que eu estudei e outros estudaram aqui, tardou o noivo. Eu vou te convidar para continuar comigo no próximo vídeo, mas eu queria que você lesse esses textos, que você acompanhe lá no meu blog e que você perceba que aqui há um chamado pré-tribulação, há um chamado antes de todas as coisas, combinando, como eu lhe falei, com esta primeira chamada de Cantares. Eu te convido a estudar, a refletir sobre isso. Não estou dizendo é assim, estou dizendo eu creio assim e quero contribuir para seus estudos,
com muita consideração e com muito respeito e preocupação pela sua vida. Deus te abençoe. Volte comigo no próximo vídeo, onde eu vou continuar desse ponto em que eu parei, se Deus quiser, em nome de Jesus.